A Holanda e outros países da OTAN vão continuar a entregar armas para a Ucrânia, apesar das advertências da Rússia e da possibilidade de essas entregas serem alvos de ataques russos. Foi uma declaração feita hoje também e que tem a ver com essa conversa a respeito da neutralidade que a Rússia quer impor na Ucrânia. Quero te ouvir, André. Olha, a questão da neutralidade da Ucrânia, isso também mostra o quanto, na verdade, a Ucrânia, desde o final da União Soviética, tem tido dificuldades de criar uma identidade própria, tá? Porque a própria neutralidade da Ucrânia, eles poderiam usar isso em favor deles, inclusive político e econômico, tá? Por exemplo, vamos usar como exemplo aqui a Suíça. A Suíça é um país do meio da Europa que ficava entre a Alemanha, a Itália, a França e a Áustria. Se a Suíça fosse assumir, olha, nós somos alemães, nós somos franceses, nós somos isso, nós somos aquilo, eles sabiam que eles iam correr o risco de serem invadidos pelos quatro lados. Então eles falaram, nós vamos ser neutros, né? Vamos ser suíços, e por um acaso, essa nossa neutralidade vai ser, inclusive, favorável para vocês, no sentido, os bancos que tem lá, a própria a ONU está na Suíça, em Genebra. Então, a Ucrânia poderia, nesses anos todos, ter desenvolvido um processo político, um processo econômico, um processo de integração cultural dentro do país, para que eles tivessem usado a sua posição estratégica como um positivo, né? Um atributo. Porém, hoje, a Ucrânia é um país que depende necessariamente, tanto politicamente, economicamente e culturalmente, de uma aliança. Não é à toa que uma parte da Ucrânia quer sim uma aliança com a Rússia e uma outra parte quer sim uma aliança com a Europa. Porque eles não conseguem entender, por exemplo, não existe dentro do ambiente ucraniano uma definição cultural, política, econômica, enfim, histórica, inclusive, que os digam, sejamos independentes e façamos dessa nossa independência o carro-chefe do nosso país. Tá? Não existe essa proposta. Então, e isso, por exemplo, hoje, o que está acontecendo é que, ao invés de criar uma política, digamos, vou usar o termo aqui, pacifista não, desculpa, pacífica, né, do diálogo, da diplomacia, do comércio, porque a Ucrânia é um entreposto comercial muito importante entre a Europa, Rússia, Ásia, enfim, é muito importante a Ucrânia, né, com os portos, com as longas fronteiras que tem. A Ucrânia poderia estar usando da diplomacia, desenvolvendo a diplomacia como um atributo, e não está fazendo, e não fez. Então, não ter feito isso causou com que, inevitavelmente, a situação tenha chegado onde chegou agora. Porque nós temos que lembrar uma coisa, a possibilidade da Ucrânia ter entrado na OTAN, ela nunca realmente existiu. Porque a OTAN nunca, assim, a OTAN não convidou nem a Suécia para entrar na OTAN, porque a Suécia tem uma fronteira com a Rússia, a Finlândia. A Ucrânia nunca teve chances reais de entrar na OTAN. Reais, nunca. Sempre foi ali, digamos, uma linha vermelha num cabo de guerra tipo, entre Rússia e Estados Unidos e Ocidente, para saber onde que o meio da corda realmente para que lado que o meio da corda tá mais dentro, né? Agora, a Ucrânia não conseguiu criar essa sua própria independência. Então, se a Ucrânia hoje corre o risco de perder a independência, é também responsabilidade das gerações de políticos de corrupção, de falta de visão de futuro que os próprios ucranianos, e principalmente os políticos ucranianos, tiveram. Eu não estou aqui defendendo a Rússia de forma alguma com isso. Eu acho que, assim, de forma alguma, a Rússia está absolutamente errada. A guerra que a Rússia está fazendo hoje, de invadir um país, um Estado, invadir à força um outro Estado para impor as suas condições, obviamente, isso é inaceitável, o mundo já tem que ter superado isso. Mas a Ucrânia tem, sim, responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo agora. Uhum.
Muito bom. Vamos acompanhar as próximas horas em relação a isso. Nenhuma expectativa, né, André, em relação. O Jamil Chad precisa ir embora, né, Jamil? Ele tá aí na correria aí, pediu o alerta, precisa ir. Tem uma reunião agora aí na ONU, é isso, Jamil? Na verdade, é a entrada na TV, mas é daqui a pouquinho, é daqui a 3 minutos. 3 minutos. Obrigada, Jamil. Um beijo para você. Pode ir lá, senão você Obrigado, vai se André. atrasar. Só para completar, a avaliação que o André faz sobre a Ucrânia é exatamente isso, e é vista pela diplomacia internacional exatamente dessa forma. Foram 30 anos que foram perdidos, foi um espaço desperdiçado justamente para criar uma identidade que poderia ser muito positiva. No lugar de criar essa identidade, barganhou, e a barganha deu errado, muito errado.